Olá, que bom! Hoje é Dia das Mães. Eu quero parabenizar você que é mamãe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor fortaleça o seu coração e que as suas palavras como mãe sejam sempre as palavras abençoadas do Senhor. Mas eu quero dar minhas boas-vindas para todos que me veem nesse momento, não só as mamães, hoje é um dia especial para elas, mas a todos, afinal todos somos filhos também, né? E algumas mulheres, além de serem filhas, são mães. Quero agradecer a Deus por mais um domingo, por mais um dia que o Senhor nos concede. Hoje, dia 9 de maio, quero chamar sua atenção para a nossa oração, ou nossa reunião de oração na quinta-feira às 20 horas, nossa reunião da juventude no sábado às 19 e nossa reunião de casais no domingo às 10h20 da manhã. Todas as 3 citações nós estaremos online. Você querendo participar, pode entrar em contato que nós diremos como você pode fazer. Quero chamar sua atenção porque precisamos resolver a questão de conta bancária. Então nós teremos que fazer uma sessão, uma assembleia no dia 23, domingo dia 23, faremos às 17 horas, ou seja, na nossa reunião da tarde, algo somente para podermos votar sobre a diretoria 2021-2022 para resolvermos problemas de cadastro bancário. Conto com você que é membro da igreja. E quero chamar sua atenção para os nossos aniversariantes da semana. No dia 15, nós temos 2 pessoas aniversariantes, 2 pessoas abençoadas do Senhor, Luciano e Luzia. A minha oração, tanto para Luciano como Luzia, que estarão aniversariando no próximo sábado, é que o Senhor coloque suas palavras poderosas em seus lábios, que seu coração esteja cheio do amor de Deus e que seu comportamento seja testemunho da Igreja de Cristo, com um comportamento cheio da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Caminhamos nosso tema do ano. Caminhamos justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Esse é o tema do ano, foi o tema da mensagem do dia 25 de abril. Semana passada falei pensando sobre a responsabilidade dos justificados. Também em Romanos capítulo 5, verso 1, vimos o caráter coletivo da mensagem, o caráter pessoal da mensagem. Vimos que todos nós fazemos parte de ambos, tanto do coletivo como do pessoal, e fiz um questionamento: qual a sua responsabilidade nesta missão? Quero dar continuidade hoje falando em Atos capítulo 12, nos versos 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nos versos 11 e 12, quando eu falarei sobre a consciência de quem sabe o que quer fazer. A consciência de quem sabe o que quer fazer. Diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Quero destacar, aqui o texto vocês sabem, o texto de Atos capítulo 12 é o texto da liberdade do Pedro. Pedro estava preso, ameaçado de morte, e um anjo o liberta das algemas, do calabouço. Mas eu quero destacar hoje uma pessoa, Maria. Essa Maria aqui é a Maria, mãe de João Marcos. Hoje é Dia das Mães, eu quero falar um pouquinho sobre ela.
Se bem que agora pela manhã a gente vai falar do que a gente percebe no texto, ou do que eu percebo no texto sobre igreja. Pedro, depois de ter sido liberto, caminha para a casa de Maria. E, nesse sentido, eu quero trazer à memória, ou à sua memória, alguns questionamentos que eu deixei na semana passada pela manhã e também à noite, né? Alguns paraquês, né? E aí eu fiz esses questionamentos para mim e também estendi isso para você, né? Para que você foi justificado, Emilson? Para que você tem acesso à graça? Para que você se gloria, ou se gloria tanto na esperança como na tribulação? Para que você tem ou precisa de um caráter aprovado, a maturidade em Cristo Jesus? Para que você entender que a esperança não decepciona? Para que Deus derramou seu amor em teu coração, Emilson? Para quê? Para que você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo? Para que você é salvo da ira de Deus? Para que reconciliado com Deus? Para que você tem vida eterna? São muitas perguntas, não? Para que você derramou, aliás, para que Deus derramou o seu amor em teu coração? Aí eu repito, nesse sentido são muitas perguntas. Aqui o meu objetivo é entendermos um pouco sobre igreja. E nesta manhã nós vamos ver um pouco sobre isso. Pedro se vê em liberdade. Tem consciência que está em liberdade. E caminha para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Por quê? Aqui é uma pergunta bem inquisitória mesmo. Porque Pedro sabia que tinha para onde ir. Pedro sabia que tinha para onde ir. Perceba que Pedro, texto bíblico diz, percebendo, ele se dirigiu à casa de Maria e foi lá, porque ele sabia que tinha para onde ir. Essa palavra aqui, perceber no grego, é ter considerado, estando a par. Pedro esteve consciente daquele momento. E aquele momento era muito difícil para a igreja. A situação era muito difícil. João capítulo 20, no verso 19, a gente percebe que isso aconteceu logo depois da ressurreição de Cristo. A gente percebe que os discípulos estavam trancados, com medo, né? Mas a gente está vendo um tempo mais adiante. Jesus já havia subido aos céus, eles já tinham recebido a missão, aqui o Espírito Santo já tinha descido, né? E a igreja já estava agindo embaixo do poder de Deus. Nesse sentido, é um outro momento, mas eu trouxe o texto do Evangelho de João para que percebamos que era um tempo permeado por medo. Em Atos capítulo 7, nos versos 58 a 60, e primeiro versículo do capítulo 8, você percebe a morte de Estevão, né? Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Era a oração de Estevão naquele momento. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. É uma palavra que é usada no Novo Testamento para percebermos que os que estão em Cristo não morrem, adormecem. O vocabulário nosso, humanamente falando, é morrer. Para Cristo, nós estamos adormecidos.
A gente percebe no capítulo 8, verso 1, que Paulo consentia com tudo aquilo. Em Atos capítulo 12, os 2 primeiros versículos do texto que nós lemos no início, o texto bíblico relata, ou Lucas falando, diz: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-la. Veja, o objetivo era realmente maltratar a igreja. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos 3 grandes amigos de Jesus. Lembre-se que nos momentos mais importantes, Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João. João é decapitado nesse momento. Foi ao fio da espada. Era um momento muito difícil. Herodes mata ou manda matar Tiago e prender Pedro. Pedro estava preso, mas foi libertado por um anjo. E aí ele segue para a casa de Maria. Em Atos capítulo 17, no verso 10, a gente vê Paulo, e aqui já é convertido ao Senhor, depois de ter um encontro com Cristo, ele começa a pregar o Evangelho e começa a ser perseguido como igreja também. Em Atos capítulo 17, no verso 10, na Tessalônica, ele passa um momento difícil. E aí o texto relata que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Lucas continua relatando que ali Paulo falou aos irmãos de Bereia, né, ou falou às pessoas de Bereia. Era uma igreja, ou era uma cidade difícil, aliás, era uma cidade diferente de Tessalônica, e eles conferiam o que Paulo falava. No entanto, quando os judeus de Tessalônica souberam que eles estavam em Bereia, eles foram para agitar aquele povo. E é exatamente o que está registrado nos versos 13 e 14 de Atos 17, no texto que nós acabamos de ler. Atos 17, 13 e 14. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Percebam, quando eu falo sobre Pedro sabia que tinha para onde ir, eu estou falando de segurança, da igreja que estava ali para protegê-lo, da mesma igreja que protegia Paulo da perseguição dos judeus, da mesma igreja que abraçava, a mesma igreja que abraçava Pedro era a mesma igreja, ou foi a mesma igreja que abraçou a Paulo. É assim que funciona no corpo de Cristo. É exatamente assim. João capítulo 6, nos versos 66 a 69, a gente sabe por que isso acontece. A gente sabe exatamente como acontece. Jesus Cristo, falando aos seus discípulos e às pessoas que estavam no momento com ele, traz palavras difíceis acerca de estar consigo, acerca de ser parte do seu corpo, experimentar, né, a situação conforme a vontade dele. E aí o discurso é muito pesado. As pessoas começam a deixá-lo. E o texto bíblico relata que alguns discípulos que andavam com ele o abandonaram, exatamente dizendo esse discurso é muito difícil. E aí no verso 66, eu estou em João capítulo 6, nos versos 66 a 69, né, a fala de Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12. Veja a fala do mestre. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Portanto, era exatamente por isso. Quem abraçava naquela época a fala de Jesus com seu discurso
era perseguido. Era perseguido. Não foi assim com a igreja do primeiro século, mas Pedro sabia que tinha para onde ir, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Naquele sentido, Pedro estava meio atordoado pelo que havia acontecido, não sabia se estava sonhando, se era realidade. Eu entendo que extasiado por toda aquela experiência, mas de repente ele entende claramente que era para ali que tinha que ir. Por quê? Porque a igreja é lugar seguro e em liberdade diante da oração. Igreja é lugar seguro e em liberdade diante da oração. Quando eu falo de igreja ou sobre igreja, eu não estou me referindo a prédio. Eu estou falando do povo que estava ali naquele momento. O texto bíblico diz, a gente está em Atos 12:12, na segunda parte do texto, que ali tinha ou estava muita gente que estava reunida ali e orando. O texto na NVI diz exatamente assim, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O povo estava orando para que Deus libertasse o apóstolo Pedro da prisão. Perceba, quando a igreja se reúne, independente do lugar, se reúne para estar em liberdade diante de oração. Igreja é lugar seguro, gente. Igreja é lugar seguro. Igreja é lugar de liberdade e oração. Paulo em Corinto, em Atos capítulo 18, nos versos 9 a 11, Atos 18, nos versos 9 a 11, o texto bíblico diz que certa noite o Senhor falou a Paulo, fala em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Olha a mensagem que o Senhor passa para Paulo. Estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Mas veja o que eu quero destacar. Tenho muita gente nessa cidade. Igreja é povo de Deus que se reúne para viver em liberdade, em oração. É gente livre que chama a gente para se libertar. É gente livre que continua caminhando em liberdade, testificando às pessoas necessitadas que precisam estar livres também. Atos capítulo 18, nos versos 9 a 11, destaca isso. Paulo escuta de Deus. Não tema, não tema. Fale, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Mateus capítulo 28, no verso 20, a gente tem um motivo de tanta liberdade. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos antes de subir aos céus, eu estarei sempre com vocês estarei até o fim dos tempos. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por isso, Pedro sabia para onde ir. Sabia que havia segurança naquele lugar. Exatamente porque ali estava o povo de Deus reunido em oração por ele. E o Senhor certamente estava ali naquele momento, porque o povo de Deus estava ali. Mateus capítulo 18, no verso 20, diz assim, essa é a fala de Jesus também, onde vocês se reunirem, ou se 2 ou 3 se reunirem, eu estarei entre vocês. O texto bíblico diz exatamente assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se vocês se reunirem 2 ou 3 para falarem
comigo, de mim, eu estarei entre vocês. Essa é a grande diferença. Essa era a grande certeza do apóstolo Pedro. Meio angustiado, talvez, extasiado, cansado, talvez, depois de uma experiência maravilhosa, sem saber se estava vivendo a verdade, se estava sonhando, né? Ele caminha para a casa de Maria, mãe de Marcos, entendendo claramente que tinha para onde ir, e porque o povo de Deus estava ali reunido em liberdade e oração. Mateus capítulo 21, nos versos 21 e 22, Mateus 21, 21 e 22, depois de ter ressecado a figueira e de seus discípulos ficarem abismados com tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus diz: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A chave aqui é se crerem. A chave é se crerem. Se vocês forem fiéis, receberão. Se vocês confiarem, receberão. Porque quando nós confiamos, nós fazemos a oração, ou nós praticamos o que praticamos, nós exercemos a fé exatamente baseados naquilo que o Senhor quer para nós, conforme a sua palavra. A chave está no crer, no confiar, na fidelidade de entender que o Senhor não deixa os seus abandonados. Por isso Pedro entendia claramente que tinha para onde ir e entendia claramente que aquele lugar era um lugar de liberdade e oração. E veja que interessante, ele sai de um calabouço, de uma prisão, de algemas, para um lugar de liberdade. Eu já estou encerrando, mas eu quero chamar você um pouquinho para Tiago, capítulo 5, nos versos 13 a 16. Tiago 5, 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar aos presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, com fidelidade, com confiança, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A frase que vem é tremenda. A oração de um justo é poderosa e eficaz, pode tudo em seus efeitos. Perceba que aqui Tiago está falando exatamente da fé que acompanha o povo de Deus. Do povo que entende que é livre. É livre até para entender quando é vontade de Deus e quando não é vontade de Deus. É livre para entender que é a confiança que te liga ao Senhor. É assim que anda o povo de Deus. Por isso Tiago entendia claramente, aliás, Pedro entendia claramente que sabia para onde ir. Sabia onde tinha que ir. Porque sabia que aquele era um lugar de segurança no Senhor. Um lugar de liberdade e oração. A casa de Maria, mãe de João Marcos. Quero encerrar, trazer o mesmo texto lido no início. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos.
aliás, mãe de João, o texto bíblico diz, chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Qual é a sua responsabilidade diante da missão? Vou repetir. Qual é a sua responsabilidade diante da missão? Vamos orar? Quero te agradecer, Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Ela é poderosa para distinguir os nossos pensamentos e intenções. Ela claramente lê os nossos corações. E a minha oração é que cada um de nós entendamos o que o Espírito tem a dizer à igreja nesse momento, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelas mães desse país ou nesse país, Senhor. Obrigado pelas mães espalhadas pelo mundo afora. Obrigado pelas mães, Senhor, irmãs em Betânia. Quero te agradecer pela vida de cada uma delas. Obrigado, Senhor, pela vida de Maria, mãe de João chamado Marcos. Obrigado, Senhor, pelo Dia das Mães. Que eu sei, como nós sempre dizemos, deveria ser sempre, todos os dias. Mas se temos um dia específico para comemorarmos, obrigado por esse dia. Que o Senhor fortaleça seus corações. Que o Senhor derrame do bálsamo curativo sobre elas. Que o Senhor renove seus pensamentos conforme a mente de Cristo. Que o Senhor fortaleça o amor em cada vida, em cada mãe. Que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, derrame paz, misericórdia, saúde, amor, para a honra e glória do Senhor. Quero continuar orando pelo povo da saúde, Senhor, que o Senhor continue restaurando, ministrando força, dando paz no coração e trazendo uma mente aliviada no Senhor. Continuo orando pelos que estão nas UTIs, pelo mundo afora, entubados, por pessoas que sofrem por causa da Covid-19. Que o Senhor coloque suas mãos sobre cada um, ministrando paz e cura. Assim eu oro. Oro pelas famílias que sofrem, pelas famílias enlutadas. Eu oro para que o Senhor conscientize e derrame do seu amor, ajude a enfrentar esse momento tão difícil, dando poder, dando paz, derramando misericórdia. Enfim, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, sempre fazendo resplandecer o seu rosto sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Quero chamar sua atenção que nós estamos na última semana da campanha da Cama Hospitalar da Irmã Olívia. Estamos chegando lá. Quero chegar domingo que vem dizendo para você: nós conseguimos adquirir a cama da Irmã Olívia. Eu quero trazer fotos depois sobre isso. Quero poder contar com você. Espalhe o post que está aí no grupo da igreja ou nos grupos da igreja. Espalhe. E se ainda não nos ajudou e puder ajudar, faça o depósito, para que nós possamos ajudar a irmã Olívia a ter sua cama hospitalar e ter um conforto maior. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre tua família. Deus te abençoe.